Não foi por falta de aviso. O velho sempre dizia: aconteça o que acontecer, nunca passem por aquela ponte à noite. O velho dizia isso aos 3 filhos desde quando eles eram crianças. Mas sempre é uma primeira vez. E no dia que eles desobedeceram essa ordem, deu-se a desgraça. Velho Joaquim era conhecido, tinha 3 filhos, todos 3 trabalhadores igual a ele, plantadores de cana. Pois acontece que num dia de colheita grande, o velho sentiu-se mal e foi para casa antes dos filhos, sempre recomendando: ao mais tarde, depois que vocês amarrarem as canas e forem para casa, não importa o horário, não importa o tanto que tenham que andar, não passem pela ponte, façam o arrodeio, façam o que for, mas não passem naquela ponte à noite. Então, caso já tenha escurecido, já sabem, vá por outro caminho. Tudo bem, os 3 concordaram, disseram a benção ao papai e o velho foi-se embora. E continuaram trabalhando. Com pouco o sol foi se acalmando, a tarde foi caindo, e eles começaram a amarrar as canas. Foram fazendo uns atilhos, quando estavam as trouxas bem grandes de cana, os 3, cada qual pegaram um e botaram nas costas. Mas como dessa vez não tinha o velho para levar uma parte daquela cana toda, eles se sentiram muito mais cansados. E no meio do caminho, depois de muito discutir entre si sobre o que fazer, decidiram pegar um atalho indo pela tal da ponte. Pois bem, os 2 mais velhos foram pela ponte e o mais novo era obediente, mas também era medroso. Pensou: sabe de uma coisa? Papai disse que era para não ir por aí, não vou arriscar não. E foi pelo caminho mesmo, mais longo. Resultado, chegou em casa muito mais tarde que os outros, morto de cansado. E quando ele viu que nada tinha acontecido com os irmãos, ele pensou: bom, graças a Deus. Tomou um banho, foi se aquietar, foi dormir. E os outros pensaram: rapaz, sabe de uma coisa? No final das contas, a gente é acostumado a fazer as caminhadas mais brutas do mundo. E pra quê? Isso é coisa da cabeça de papai, eu não sei por quê. Ele botou na mente que essa ponte é perigosa. Ninguém nunca viu nada nessa ponte. Então, da próxima vez, ninguém vai fazer esse arrodeio todo, não. A gente vem direto. E ficou por isso, ficaram com isso na cabeça. Aqui e acolá eles passavam por essa ponte sem o velho saber. Mas como diz os antigos, o costume é que põe a boca torta, não é assim? Um belo dia estavam voltando os 2 de uma festa, tarde da noite. Era uma sexta-feira, noite de lua cheia. E vinha cada qual montado numa mula. Que no tempo das festas eles amarravam as mulinhas do lado de fora, entrava, dançava. Quando era tarde da noite, a festa acabava. Cada qual pegava sua montaria e vinha. E assim, naquele sobroço de altas madrugadas no meio do mundo, eles queriam chegar em casa o mais depressa possível. Pois vinham os 2 cavalgando, um do lado do outro, conversando na estrada. Ora, quando chegou na entrada da ponte, as burras empacaram. Quem foi que viu os bichos quererem ir para frente? E eles puxavam os bichos pelos arreios e tentavam animar os bichos com as esporas na barriga, com um chicote no lombo. E não teve negócio que fizesse essas burras saírem do canto. Jogava a cabeça para cima, arribava as patas e nada. Por fim, eles resolveram descer e puxar. Puxaram pelos arreios com toda a força que tinham, mas não tinha jeito. As bichas faziam uma força tão grande que riscavam o chão e não subiram na ponte nem a pau. Eles pensaram: rapaz, sabe de uma coisa? Vamos andando, vamos deixar essas bichas aí amarradas. Quando for amanhã bem cedo, nós volta a desamar e leva para casa. Aí o outro disse: mas se papai passar cedo por roçado ver essas mulas aqui, vai saber que nós atravessamos a ponte. Não se preocupe que não tem como papai saber que ele não anda nessa ponte nem a pau. Então ele não tem como ver essas burras amarradas aqui. Meu filho, eu sei que nessa discussão, taca-lhe pau passar tempo. Com pouco, no que ele estava segurando os arreios, conversando um com o outro, as burras arrancaram de uma vez, na carreira, num supapo tão grande que quase derruba eles. E no susto eles olharam para trás para ver o que é que tinha assustado as bichas. Ora, meu amigo, um lobisomem. Um bicho que não tinha mais tamanho. A coisa mais horrorosa do mundo. Parecia assim como se fosse um cachorro preto. Bem grandão, musculoso. Andando em cima das patas de trás. As unhas que não tinha mais tamanho. Um pouco o bicho plantou as patas da frente no chão. Riscou as tábuas da ponte como que avisando que ia para cima. Como quem diz: corra. Ora, tiveram tempo nem de se benzer. O bicho pulou em cima de um deles,
O outro, que estava um pouquinho mais longe, recuou de um susto. Mal teve tempo de acender a lanterna que vinha trazendo para clarear o caminho, mas se tremia que mal conseguia segurar, e jogou a luz na cara do bicho. Aí viu bem de pertinho que era isso que ele estava pensando mesmo. Mas por sorte, essa luz foi o que cegou ele por um instante e fez com que ele errasse o azunhão, porque ia ser assim de afundar a cabeça do irmão dele, mesmo na cara. E o homem virou para um lado, virava para o outro, tentando escapar, e o bicho sujigando ele. E o outro, do jeito que podia, jogando luz na cara para tentar atrasar o processo, mas teve um ponto que ele viu que não ia dar jeito. O lobisomem, nessa hora, incomodado com a luz, largou o irmão dele e partiu para cima. Foi andando no rumo dele. O outro aproveitou, pulou da ponte, caiu dentro d'água. Ele, coitado, no desespero, se vendo sozinho com aquele bicho indo no rumo dele, sem saber o que fazer, ele arremessou a lanterna com toda a força na cara do lobisomem. No tempo que o bicho se esquivou para não bater nele, ele deu 2 passadas na carreira e pulou no rio também. E nisso ficaram os dois embaixo da ponte escondidos. O lobo farejava, olhava de um lado do outro, caçando, sabendo que estava ali, mas sem enxergar do ponto que ele estava escondido. Enquanto isso, lá embaixo, a água fria, um gelo, os pobres congelando, batendo os queixos lá embaixo e rezando, agarrado um mais o outro, se apegando com tudo que era de santo. E no auge do desespero, fizeram uma promessa, que se daquela escapasse, nunca mais desobedecia o velho passar naquela ponte. Era se benzando, mas era com medo, porque se olhasse para cima, via entre uma tábua e outra, o olhão vermelho do bicho olhando para eles, vendo, sem poder alcançar, porque ele mesmo não entrava na água. Mas de todo jeito ficava riscando as tábuas da ponte, farejando e rosnando, babando lá de cima, e os cabos se tremendo que só faltava morrer com aquele espetáculo. Sei que assim tiveram até as primeiras horas do amanhecer, e para sorte deles, a festa tinha terminado tarde, então ficaram como umas 2 para 3 horas dentro d'água, que nem sapo boiando, coitados. Aí quando o bicho começou a se destransformar, eles viram na toda a carreira ele sair correndo já virando um homem, e sumiu no meio dos matos. Pois foi assim que eles, com muita luta, se tremendo de frio, conseguiram subir a ribanceira de novo e sair de dentro do rio. Foram-se embora para casa. Foi a última vez que eles se atreveram a passar nessa tal dessa ponte. Nunca se soube quem era o tal desse lobisomem. O que se sabia é que ele não atacava ninguém porque ninguém era besta de passar naquela ponte. E esses dois escaparam vivos para contar a história, por acaso e por um triz. Chegaram em casa, estavam as 2 mulas encostadas na soleira do alpendre, que bicho de interior conhece os caminhos e sabe voltar para casa até só. Às vezes o povo diz que quando a pessoa vaqueiro sofre acidente, o cavalo volta até em casa para avisar e ainda leva de volta até o lugar onde ele está caído, que é para resgatarem. Pois assim foi a mula, mas não voltaram lá para mostrar no caminho coisa nenhuma não, ficaram lá bem quietinha mesmo, que ao que tudo indica eram as 2 mais espertas do que quem montava elas. Mas enfim, essa história se é verdade ou não eu não sei, mas é o que se conta por aqui na minha terra. Fato é que tá aí o preço de desobedecer a conselho de pai e mãe. Se tivessem feito que nem o irmão mais novo, que era obediente e correto, nunca tinha passado por uma presepada dessa. Mas como reza a lenda, né? Tem sempre mais de um jeito da pessoa aprender uma coisa. Não aprende em casa, aprende na vida. Só que a lição da vida é um pouquinho mais dura. Enfim, por hoje é isso, gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Fica aqui com a gente em torno da fogueira, que isso ajuda muito o canal e custa tão pouco, né? No mais, muito obrigada pela companhia. Um abraço e até a próxima.